juntos, né? Agora é tudo diferente, como diz a irmã Aline Bato. Tudo é diferente. Tudo tem que ser diferente mesmo nas nossas vidas com Deus, amém? Amém. Agora a luz aqui, né? Todo mundo enxerga bem aí? Tranquilo? Sentando na primeira fila. Oi? Sentando na primeira fila da gente. Ah, é? Abra sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo 14. Nós estudamos semana passada até a 13, né? E agora tem... A gente está chegando na reta final do estudo, viu, irmãos? Quase 14. Livro do Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 14. Também posso ler? O pessoal acompanhando aí também. Diz assim: Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpista tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos. Pode ter tradução aí que se mantiveram, que se fizeram eunucos, né, dependendo da tradução. E foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Nós estudamos sobre eles, então eu não vou gastar tempo neles. Tá? A gente já estudou. Então tem assunto assim que a gente anda, né? Beleza? Os 6 em diante aqui. E vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra. E toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-o, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo... só para a gente entender isso aqui, irmãos. Esse é um mistério que muita gente passa a luta. Mas em algum momento, Deus vai enviar um anjo na terra para proclamar o evangelho. E sabe o que é interessante? Em tudo isso, as pessoas não vão se arrepender. Vai ter uma manifestação celestial proclamando o evangelho. E ainda assim as pessoas não vão se arrepender. A gente olha assim, a gente está tão acostumado porque a gente é crente, né? A gente que é crente, a gente fala, não, mas como que, né? Se um anjo aparecer, né, do céu, né? Aí que eu ficava mais crente ainda, né? E a gente vai estar no período da grande tribulação, Deus mandando sinais. Na verdade, o objetivo de Deus com o juízo é que haja arrependimento. Mas aqueles que tomaram as decisões de pegar a marca da besta, seja ela qual for, o QR Code, agora tá ficando mais sofisticado, né? Todo mundo tinha certeza que era o código de barra, né? Aí colocaram o QR Code agora, né? É o chip, não é? É o chip, daqui a pouco sei lá, né, irmão? Vai aparecendo as coisas aí, né? E a gente vai observando, né? Não dá pra fechar que o negócio é esse, né? Não tem como, né? Tem gente que arrisca, mas é complicado. Vai ser um modo de vida mesmo. O modo de vida? Pode ser. Né? Faz sentido. Vai ser um modo de vida, não tem Totalmente corrompido, né? marcado já, né? Essa pessoa não vai se arrepender. É. Não tem. Não tá totalmente errado, não, cara. Tem sentido, sim. Né? O modo de vida, né? Então a gente tem que estar atento, né? Porque como que vai ser o nosso modo de vida, né?
Do 8 em diante. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Irmãos, esse aqui eu não vou falar agora. Se Tá lendo o olho esse negócio. Se tudo correr bem e a gente chegar no 17, eu vou falar só sobre a Babilônia. Porque o capítulo é só sobre ela. Então não adianta eu querer antecipar os fatos, aí eu vou colocar um pouquinho de sal na sua língua, vai te dar sede. Isso garante. Olha, lê Daniel de novo até. Até pegar, né? Aí isso garante que semana que vem você venha, né? Então eu não vou entrar porque é um estudo extenso, só esse capítulo 17 dá uma parte do nosso estudo, tá? Do 10 aqui. E também beberá o vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentada com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Irmãos, sabe o lugar de tormento eterno? Ele vai ser diante da face do Cordeiro. Está aqui na Bíblia. Não vai? A gente pensa que essas pessoas vão estar escondidas, né? Vão estar num lugar assim, ninguém vai ver ela. Ela vai estar diante de Deus. Eu quero que, só para você... Vamos continuar lendo aqui. Eu vou ler dois textos com você que explicam como que é a manifestação dessa fúria de Deus. 14. O 11 aqui em diante, né? 14 anos. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não há descanso dia e noite. Aquilo que eu falei outro dia sobre morrer para sempre, a agonia da morte, né? E olha o 12 aqui. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Irmãos, abra comigo o Salmo 18. Quero que você entenda aí. Quando você lê esse texto, se a gente não lê Salmos, a gente não entende esse tormento, o que é. Mas Salmos e Jeremias explicam isso. Nossa, o salmo sumiu do meu. Eu ia falar isso agora. Cadê o meu livro de Salmos? Tô achando. Achei. Isso que tá no celular. Tô no celular ainda, imagina se Podia ser pior, né? Nossa. Salmo 18. Irmãos, vamos começar lendo do versículo 1 aqui para você entender que está falando de Deus, tá? Senão você vai pensar que é outro ser. Salmo 18, do 1 em diante. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e poder, ou broquel, né? Que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol, ou do inferno, ou da sepultura, pode estar na sua tradução, me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram. Estremeçam porque ele se irou. Quem que se irou? Deus. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus, tem tradução que fala, ele rasgou os céus, ofendeu os céus. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou num querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia.
Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor. Com forte sopro das suas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou. Esse é Deus, irmãos, na sua ira. Então o que acontece? Deus, ele é muito diferente de mim e de você. Ele tem equilíbrio emocional. Tá? Então Deus, ele tem muita coisa que ira a Deus, né? Mas a manifestação da ira dele tem o tempo certo. Como a gente está na presença de Deus. Você acredita que a presença de Deus está aqui? Amém. Amém? A presença de Deus está em todo lugar. Você acredita nisso? Ele é onipresente, né? Você crê nisso em nome de Jesus? Então acredite em mim e no que você acredita, que Deus está no inferno nesse momento, não está? Sim ou não, irmãos? Eu creio que Deus é o inferno. sou mais louco ainda. Olha, isso que você falou é interessante, porque na verdade Deus não está no céu, o céu está em Deus, porque tudo está nele. Agora eu vou perguntar de novo, você acredita que Deus possa estar no inferno? Sim. É complicado, né? Eu tô vendo que tem gente que não fala nem sim nem não. Mas se ele é onipresente e está em todo lugar, ele está no inferno ou não, irmãos? Sim. Fala, crente. Sim. E do professor. Só que sabe qual que é a diferença de Deus, da presença de Deus estar no lugar e a manifestação da presença de Deus estar no lugar? Você sabe qual que é a diferença, irmãos? Eu acabei de dar a resposta. A diferença é a manifestação, né? O inferno vai ser com ira. Vai ser com ira, com essa ira. Irmãos, esse é um salmo profético, é um salmo messiânico que nós chamamos. Quando Jesus morre e desce ao inferno, Deus desce. Ali, meu filho, atende ali, atende o telefone. A gente vai posicionar isso de uma forma melhor na semana que vem. Jesus morre e desce, e a morte quer aprisioná-lo. Só que, irmãos, tem um probleminha, ele é Deus, né? E aí uma segunda pessoa da Trindade monta num querubim, né? Não foi no diabo, né? Aquele é um querubim, é um queruve, né? A palavra queruve é cobridor, protetor, né? Ele tinha essa função na eternidade, ele cobria, ele protegia a glória de Deus. Foi disso que ele abriu mão, né? Aí tem pessoa que fala, mas alguém abre mão da glória de Deus? Qualquer um de nós pode fazer isso, até o diabo fez. E aí Deus desce com fúria, e aí acontece esse estrago aqui, irmãos. Naquele ambiente espiritual. Só que isso vai acontecer de novo durante toda a eternidade, onde Deus estará consumindo com a sua ira aqueles que não o amaram mais do que amam o pecado. Você consegue entender isso, irmãos? Nem parece que é o Deus do Novo Testamento, né? Fala a verdade, né? Fala, não, Deus é bom, né? Eu ia tocar hoje a música Tu és bom, em todo tempo és bom. Você ia passar a luta, né, nesse momento. Mas ele é bom. Salmo 136 fala, versículo 1. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Então ele é bom. Irmão, sabe qual que é o problema? A condenação eterna é resultado do amor. Do amor meu para com Deus ou meu amor para com o pecado. Então toda pessoa que for condenada é só porque ela amou mais o pecado do que a Deus. Entendeu? E acredito todas não é difícil, né? Hã? Não é difícil. Não é difícil. Ai, como é gostoso estar pessoal ao vivo, né? Eles falam, né? Ali tem gente, mas não fala, né? O pecado normalmente é gostoso, né? É gostoso, é prazeroso, né? Gera adrenalina, né? É muito bom o pecado, né? E por isso as pessoas amam mais, muitas pessoas amam mais o pecado do que a Deus. Irmãos, é simples assim. A eternidade, a vida eterna, a morte eterna no lago de fogo é fruto do amor. Mas o amor ao pecado. Entendeu? E quem amar mais a Deus vai ficar com ele. Irmãos, uma pessoa nunca quis Deus na terra. O que vai fazer na cidade santa?
Na Nova Jerusalém fala, não vai ter nem graça para a pessoa, né? Deus nunca quis nada com ele, né? Sempre foi ela o centro. Qual que é o problema do amor ao pecado? Não é amar o objeto do pecado, o pecado só. É a pessoa, ela se ama. Então ela quer cumprir os desejos dela, ela está no centro. Então isso vai manifestar na condenação eterna. Ela vai estar num lugar de densas trevas, não vai ver ninguém. E ela vai agonizar por toda a eternidade sozinha. É ela no centro. Entendeu? Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Essa é a perseverança dos santos que a gente leu aqui. Né, o versículo 12, né, a gente leu lá a condenação, que eles estarão diante, né, dos santos anjos e do Cordeiro. Né, Jesus, irmãos, eu já falei isso numa das aulas, então eu não vou ter problema, eu não vou explanar isso. Mas um homem vai estar sentado no trono. Vocês estão comigo? Amém. Né? Foi do agrado de Deus a plenitude habitar em Jesus, né? Então esse homem vai estar vendo, e das narinas dele vai sair tudo isso, esse fogo consumidor, só pela eternidade. Quanto tempo vai durar isso, Juliano? Só a eternidade. É um tempo que não tem fim, tá? Então, assim, devido às proporções, todas as pessoas na face da terra, do primeiro ao último homem, vão ter todas as condições ou as necessárias para escolher o que ele vai amar mais, ou quem ele vai amar mais, se ele vai amar mais a ele ou a Deus. É uma questão de amor, tá? Eu queria uma hora pregar sobre esse amor. Vamos ver se a hora que Deus liberar, né, eu vou pregar sobre esses amores da vida, né? 2 Samuel 22, do 7 ao 15, anote aí, a gente nem vai ler porque fala exatamente esse mesmo texto que a gente leu em Salmos, tá? Deus profetiza, 2 Samuel 22, do 7 ao 15. Tá exatamente o texto que nós lemos em Salmos 18. Então a gente não vai ler, porque Deus profetiza de novo através de Samuel. Acontece isso quando Jesus morre. Deus desce para livrar ele clama. Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Né? A tradução mais ruim que existe é Deus meu, por que me abandonaste? A melhor tradução é, meu Deus, por que me abandonaste no dia de sábado? Né? No dia que era para eu descansar em você, eu fui abandonado. Esse foi o clamor de Jesus na cruz. Só que daí ele morre, e aí ele está descendo para o inferno, Deus vai junto. E aí já sabe, né, irmãos? Deus Todo-Poderoso na sua ira, desesperado para manifestar ela. Juliano, foi a primeira vez que isso aconteceu, nunca mais vai acontecer de novo. E o céu começa a se abrir, toda a terra. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Versículo 13 de Apocalipse, irmãos. Anotem aí. Não se assustem, viu? Você está com Deus, não está? Amém. Amém. Sabe o que um estudo desse tem que gerar em você? Temor e o desejo ardente de pregar o evangelho. Sabe aqueles parentes ruins seu? É uns capeta, né? Mas eles não merecem esse lugar de tormento, né? Não tem, né? Toda família tem uns capeta lá, né? Mas não, né? Se isso aqui for pro inferno, o diabo vai ficar atormentado, né? Isso aqui vai tribular o capeta, né? Poderia estar a família aqui, tudo pensando nessa pessoa. Eu brinco, né? Que às vezes a pessoa não pode nem pensar na família, né? Eu falo que não é que a pessoa endemoniou, é o diabo que enjulianou, né? Tem pessoa que torna o diabo ela, né? Mas essa pessoa merece, ela tem direito, irmãos. Não é que ela merece, deixa eu corrigir. Ninguém merece. Deixa eu falar uma coisa pra você não merece ir pra eternidade. Você é ruim pra caramba. E tá falando aqui o pior de vocês. Né? Tem um ruim falando do pior, né? Ou tem o pior falando dos ruins. Nós não merecemos, mas Deus decidiu por amor nos dar esse direito.
O nome disso é graça. Amém. Como que vai ser lá, não? Na eternidade? Todo mundo vai ter uma casa. Ah, para com isso, né, meu irmão? A gente vai falar disso. Meu, sabe por quê? São muitas pessoas, entende? Desde o que eu tava falando pro Rafael ontem, que desde a... Não, terça. Desde a... Desde o dia não. É. 10 mil anos de pessoas. Só hoje na Terra tem mais de 7 bilhões e meio de Então. habitantes. Então, Não cara. cabe tanta gente. Em Deus, cara. Metade. Deus ele é mais profundo do que grande, do que, entendeu? Vai, é nele que vai estar. A gente não consegue imaginar. Não. 2 mil quilômetros de comprimento, de altura de espessura, de largura, só onde ele vive. O que a gente tenta? A gente tenta materializar Deus, né? A gente tenta, nossos olhos humanos tentam materializar Deus. Mas tudo que a gente for materializar não existe. Não alcança, Não né? existe. É. Ontem eu tava falando com a Michelle, o que era mesmo? Esqueceu já. Vai. Como ele Não vai sei o que você fazer? tá pensando agora. Não, Como ele vai fazer o problema dele? tá com vergonha, né? Tá com vergonha. Eu nem ouvi, a gente peguei aqui, o que foi? Tá. Eu tava com a Michelle falando sobre isso também, ontem. Aí eu falei, nós precisamos perguntar pro Juliano, né? Aí esqueceu já. Eu vou falar sobre isso. A Bíblia não fala com riquezas de detalhe da eternidade, mas fala algumas coisas. Sabe, a turma fala, eu vou descansar, nunca mais vou trabalhar. Esse lugar é o lago de fogo, irmão. Pra onde você quer ir? Porque a minha Bíblia e a sua diz que a gente vai trabalhar na eternidade. Amém, irmão? Amém. Deu uma preguicinha agora, não deu? Fala, Deus. É corpo glorificado, né? É corpo glorificado, outra coisa. né? Será que vai ter Final que a gente faz já. O Rafael vai cortar o cabelo, né? Se rolar, né? Se precisar, você corta até de Miguel, né? Não vai ter fome, não vai... E a gente vai se deliciar com comida, isso que é mais louco. Não, tá escrito assim. Então a Bíblia dá lampejos da eternidade. A gente vai falar sobre isso, relaxa. Eu só não vou adiantar o assunto, né? Mas a gente vai chegar, né? Você já cria uma casa, né? Você fala, Deus, eu sou tão bonzinho que eu mereço um casão, né? Carro, né? Um carro, né? Eu vou voar, gente. Para. Vamos no versículo 13 em diante aqui? De Apocalipse 14. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Irmãos, Obrigado, senhor. chegará um momento que a gente vai descansar de todo o trabalho que a gente fez, né? Quem morrer antes que toda a grande tribulação se cumpra, ou no processo dela. Abra comigo só um pouquinho em Hebreus 4. Quem morre, tá dormindo ou já tá... Não está dormindo. Aí, Rafael, não tá dormindo. Você falou pra gente que tava O dormindo. que eu falei? Ele está debaixo do trono de Deus clamando por vingança. Por isso Não, que eu você falei. falou pra mim. Apocalipse 6. Vamos deixar pro final as perguntas. Tira o áudio, por favor. Se a turma souber que não tem máscara nesse lugar, então... Não, tá todo mundo de máscara, né? Com Tem uma caixinha de máscara social, aqui, ó. né? Tem aqui, Máscara né? virtual. Você tá... Hebreus 4, quanto mesmo? Eu anotei aqui. Hebreus sumiu da Bíblia também? É que eu tava procurando... É que eu tava pensando na outra. É o 4:10. Hebreus sumiu da Bíblia aqui. Vou achar ainda. Depois Timóteo, Hebreus. Tito, Filemão. Isso. Se você tá em Apocalipse, era pra você tá, você vem voltando assim, devagarzinho. Né? Você Judas, você vai passar por Judas. E não esse Judas é bom. Hebreus 4:10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Aleluia. Irmão, se você lê o 3 e o 4, um está explicando o outro, Hebreus.
Eu vou dar um estudo só sobre Hebreus aqui, irmãos. Fundamentos da fé cristã. Da hora. É um estudo que eu dou para novo convertido e para velho convertido que não se converteu direito ainda. Aí no fim das contas todo mundo tem que fazer, né? Aí eu faço de novo que eu vou me convertendo também, né? Eu gosto de Romanos também. Romanos, esse é quando eu for falar sobre eleição, predestinação, justificação, eu passo um pouco sobre Romanos. Mas é um estudo tão rápido que eu preciso ver se eu dou ele... É que o primeiro capítulo já acaba com predestinação, com tudo. É, Já acaba mói tudo, né? com o resto da vida. Isso não é legal. Então, irmãos, esse texto aqui está falando das pessoas que saíram do deserto. Capítulo 3 e 4 está falando disso. Deus tira do deserto, não, tira eles do Egito, o povo que era escravo. E no deserto Deus está suprindo eles. Deus operou sinais e maravilhas no Egito, né, irmãos? Aí Deus tira eles, eles começam a caminhar no deserto e eles estão reclamando. Ao invés de ser grato por tudo que Deus estava fazendo, eles estavam reclamando das coisas que eles ainda não tinham. Aqui não acontece isso, mas lá acontecia. Né? Nessa época, na nossa geração, você não faz, mas eles faziam. Povinho ruim que lá. Povinho ruim, aqui é só crente bom, né? Então a gente tem que atentar para isso. Só que toda obra, todo trabalho nosso, tudo que a gente fizer em Deus, vai ter um descanso nele, irmãos. A gente tem que crer nisso. Amém? Amém. Então vai chegar uma hora, né, que a gente vai morrer, se Jesus não vier até lá, né? Irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Eu queria até dar uma morridinha antes de tudo isso que eu estou ensinando a acontecer. Não é só você não. Sabe? Não começa a encher a fralda, irmão. Cadê o coronavírus? Não Meu corona que não me pega. Não se preocupa, depois do corona vai ser um quarto da população, quem sabe. Aí, quem sabe vai estar no meio. Irmãos, negócio, você acha que tá ruim, mas vai piorar. Você acha que é ruim pagar a conta, né? Hoje a gente, no nosso devocional, aí ali falando com o Davi, com a Su falando com a gente também, que a gente pensando, que muitas pessoas perguntam pra mim, viu, como que vai ser, como que a gente vai fugir, porque vai haver uma fuga, irmãos, porque haverá uma perseguição. E aí eu sempre respondo isso, não faço a menor ideia. Nossa, mas a Bíblia não diz, Deus vai revelar, irmãos. Não sei como vai ser. Só que eu posso dizer pra você, quem puder ter um sítio, uma chácara aí, né, vai preparando com amor, né? Porque eu quero também. Me convidar também. Mas tem que ser bem no meio do mato, né? Pra não encontrar a gente. Se for na cidade não adianta nada, né? Põe em araçoiado. Então vamos assim. E não vamos leva orar pra celular, que né? Deus tenha... E não leva celular, senão Você no meio eles vão daquela serra rastrear. de Itapiraí, Juquiá ali, né? Some, né? Eu já entrei lá já com a caminhonete pra catar carro lá. Mas você anda uns 20 km pra dentro daquele meio do mato. Que a gente se esconda, né? É bom pra se esconder. Então é importante a gente entender que haverá uma fuga, irmão. Será um momento de grande desespero. E sabe o que é pior, irmãos? A gente vai ler de novo esse texto daqui a pouco. A gente já leu Apocalipse 13. Deus vai dar poder para a besta fazer guerra aos santos e vencê-los. Toda vez que eu leio isso, eu falo, Deus, eu não sei porque não cabe direito isso dentro de mim, mas tem que caber, né, irmãos? Então pensa, o bagulho vai ser louco. Você entende isso, irmão? Isso é pra testar a fé do... Não é? Eu não sei nem o que eu digo numa hora dessa, eu não sei. Porque eu acho que é pra testar, né? Pra testar a fé. Eu já penso diferente. Eu vejo assim as coisas acontecendo, eu não me amedronto mais, eu não me assim, eu vejo assim, é tudo cumprido, vai ter que acontecer, ponto. E sabe uma Eu coisa sou assim. que isso gera também? Da mesma forma que o diabo vem com fúria, a gente vai ter muito da presença de Deus na nossa vida. Então a gente vai ter assim um encorajamento, sabe? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, né? Isso vai se manifestar tão forte, eu acredito, nesses dias. Eu tenho crido que vai ser o maior avivamento da Terra. A gente vai ler isso, vai ser mesmo. Vai ser. Antes eu tinha tanto medo de morrer, hoje em dia Passou, né? passou, sério. É. Mas passou. Eu era muito medroso, muito. Hoje eu paro em qualquer lugar, você vê, nossa, um cara vinha armado aqui. Eu
O povo fica com medo, né? Michele vai ter um seguro bom e assim. Ela só não pode casar que eu venho puxar o pé, né? Dá a ideia. Eu tenho um acordo com a Suza, ela tem que morrer 5 minutos depois de mim. É o melhor dos mundos, né, gente? Porque eu não consigo nem amarrar o cadarço do pé esquerdo sem ela. Agora eu fui lá trocar de roupa, desamarrou o cadarço do pé esquerdo, eu vou ter Se tiver que mão. morrer, que vai Faz favor aqui, né? Se ela tivesse morrido, aí, irmão, né? Não é qualquer um que amarra o seu cadarço, né? Entendeu? A vida vai ter a família dela. Hoje não seria pecado no tempo da tribulação assim. Matar alguém? Eu decidi tomar o veneno logo pra. Quando não se matam? Pra não ser. Muitos judeus Não. fizeram isso no local. Assim, você vai amar mais a sua vida do que a presença de Deus. Deu pra entender pra onde você vai? Ou você não pegou o começo da aula? Não pegou? Essa outra dúvida. Vai pra condenação eterna, suicídio. Não. Não vai poder matar? Não. Você não pode reagir. Não. Ó, vamos... Mateus 24. Mas aqui, ó, olha só Mateus 13, Apocalipse 13, só um golinho, ó. Aqui, ó, Apocalipse 13, 10. Irmãos, Era tudo dúvida disso. sabe quando você ia na missa? Quem nasceu crente aqui não sabe o que eu tô falando. Que o padre falava, palavras de Jesus. Lembra? Que palavras de Jesus, irmão. Vai acontecer ou não vai? Palavras de Jesus, né? Apocalipse 13, 10. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. O que ele está falando? Não reage. Não faça nada. Se te pegarem, vá preso. E se forem te Como é matar, que mata logo melhor? morra. Dê uma morridinha. Depois você volta. Então a gente não vai ter direito de defesa, mas a gente vai poder fugir. Deus tem preparado para nós um lugar no deserto. A gente já estudou isso, né? Então a gente só vai ter essa opção, fugir, né? Como aqui não tem deserto, não vai pro mato. Mas ó, o deserto na Bíblia é o lugar de De esconderijo. é pressão total. Não é esconderijo, é lugar de... Luta. Deserto é lugar de sabe onde tudo é difícil? De luta. Tá, boa palavra. De luta. Isso é deserto na Bíblia. Toda vez que a gente ouvir a palavra deserto na Bíblia, é lugar de prova, de luta, é lugar de tensão. Deus tem preparado um lugar para nós no deserto. Ele vai prover, Ele vai sustentar a gente. Quem tiver, né, irmãos? Eu quero que você se vire numa hora dessa, eu já quero estar na glória. Mas se não, a gente vai se virar junto. Deixa que eu chuto, deixa que eu chuto. Não, se tem uma coisa que eu não vou... Se tem uma coisa que eu não vou fazer é correr. Pode começar lá, não vai cagar nem não. Irmãos, eu sempre gostei de briga. Tiro no nós Ó, logo. o jogo vai ser o né? sacrifício, né? É. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Ô, Jesus. Pior que tá na Bíblia. Quando eu era adolescente, irmãos, era eu e o outro Juliano, 2 Juliano. Só nós dois. Os dois faixa preta de karatê, lutava boxe. A gente gostava de briga. Mas a gente não procurava. Aí saía aquela treta, fechava de gente assim. Ele falava, e aí? Eu falei, cara, eu não consigo correr. Eu não dou conta, qualquer um pega, então eu vou ter que segurar o pau. Aí ficava os dois ali. Ou batia ou apanhava. Como os dois eram bons de briga, a gente normalmente batia, né? Aí, você Então- já foi treinado já, né? Pra ficar. Mas agora eu preciso pular uma corda, queimar isso aqui, né? Que agora, nem 5 segundos já, né? Então, se pegar, né, eu não vou fugir. Vou tentar, né? Corre, Davi, corre, aguenta aí, corre. Deixa o pai, você é o sacrifício, né? Aula Jesus. presencial. A turma já vai gritar, deixa que ele segura! Ai, lembrei daquele sonho ali. Plano B, vai! Plano B, corre e deixa o Juliano. Corre que ele não corre! Pensando em bem no negócio do pastor, hein? Depois vocês choram, né? Nossa, irmãos, a gente queria tanto estar lá, o Juliano já chegou, né? Não, mas e a olhadinha que você vai dar? Tem que dar uma olhadinha. Não, eu vou fazer assim. Isso é nóis, né? Tô indo, mas daqui a pouco eu volto. É o capítulo 14, versículo 14 em diante aqui.
Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora da colheita. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Sabe o grande avivamento que a gente sempre fala que vai ter? É esse aqui, irmãos. Só que sabe onde esse avivamento vai acontecer? Na grande tribulação, irmão. Só Deus para fazer um negócio desse, né? Irmãos, o pastor José Irion, ele sempre fala isso. O diabo sempre errou e ele vai continuar errando. Quanto mais se persegue a igreja, mais ela cresce. É igual o pão, irmãos. Quanto mais bate, mais a massa cresce, né? Então essa vai ser a grande colheita, né? Do mesmo jeito que vai ter muita gente se dobrando à imagem da besta, mas muita gente mesmo vai se converter. Por quê? Irmãos, porque o evangelho vai ser proclamado com um nível de autoridade como nunca antes, e a gente vai saber antecipado o que vai acontecer. Então imagine você chega para alguém, vai acontecer isso. Acontece, você fala então, agora vai ser assim, assim, assado, você só tem uma alternativa. Ou você se converte, você vai ser condenado eternamente. O tempo está acabando. Sabe aquela pregação de 5 minutos? Que vai produzir um efeito gigantesco e gol, né? Quase futebol na rádio. Correu, triplou, gol! E a pessoa vai junto com você. É isso que vai acontecer. Vou entrar agora. Mas é legal se não pensar nisso, né? Que não tem mais nada que importa, é só aquilo que importa. Só aquilo. É aquilo e pronto. Exatamente. Né? Porque hoje muita coisa ainda importa. Tem muita coisa em jogo. Naquela hora, irmão, você olha assim, mais nada importa. E a casa, e a bicicleta, e o dinheiro no banco. Mais nada vai importar. Nem a nossa vida. Isso é a parte mais linda de tudo, né? Porque quem ama Deus vai amar Ele até a morte. Sabe por quê? Porque Jesus, como filho, Ele foi obediente até a morte. Então Deus não espera nada menos, nada menor, nada com menos significância do que a nossa morte. Alguém acredita no arrebatamento aqui ainda? Que pode ter um arrebatamento. Pré-arrebatamento? Pré, né? Alguém acredita no pré ainda? Não tem como, né? Não tem como. Quanto mais lê, mais fácil. Não vai. Vamos orar, pá. Não vai ter, né? Vamos orar pra mudar? Deus escreve outra Bíblia aí, Só né? nós vamos arrepender. Acabou. Aí como diz o outro, foi arrebatado, né? Jesus veio pra ele nessa hora, né? Amém. Mas, né? Até lá, né, irmãos? Tranquilo? Então essa é a grande colheita. Então do versículo 14 ao 16, essa é a grande colheita. É o grande avivamento que vai vir. Amém? O Brasil é um país que não passou por um grande avivamento. A igreja cresceu muito no Brasil. O número dos que professam o evangelho cresceu muito no Brasil. A expectativa era esse ano, né? Desse avivamento? Sim. Se olhar lá no começo do ano, né? Depois de tudo que aconteceu. Então, mas tudo isso que está acontecendo é para a igreja se posicionar no Brasil. No mundo, né? A igreja no mundo está se reposicionando. Gente, tudo que a gente pensava de evangelho morreu, né? Eu acho Sabe, que foi conforto, uma grande tá? separação já. Isso é fato. Sem dúvida. Muita gente não voltou e nem vai voltar. Porque, assim, ficou confortável. Exatamente. Ficou confortável. E quem não queria, tá fazendo, né? É. Foi na minha marra. Mas tem coisas assim, né? A gente fala, eu falo pra mim, pronto, tem hora que eu tenho que fase da minha vida que eu não quero mais nada, pronto, vou ficar sentar na igreja, vou ficar lá. Mas não tem coisa que não adianta, que Deus vai puxar, não, você vai ter que fazer, pronto, acabou, não tem escolha. É. Tem isso também. Não tem escolha, né? Eu acho que essa é a parte mais gostosa, quando a gente entende que não tem escolha. Porque enquanto a gente acha que tem escolha, a gente escolhe, né? Eu até achei recentemente que eu ainda tinha escolha. Às vezes liga alguém, uma entrevista de emprego, tal, supervisão, gerência de não sei o que lá, você fala, Deus, o senhor tá me dando escolha?
Aí eu vou pro quarto orar, aí ele lembra pra mim que eu não tenho mais escolha, né? Então é importante a gente entender que não temos mais escolha. É uma coisa que a gente pensa assim, fala assim, você para e pensa, olha até às vezes as pessoas que estavam junto com você e elas pararam e voltaram pra trás e falam, meu Deus, não tem essa opção pra mim. Eu não vejo essa opção de voltar pra trás. Isso é sério, né? Essa de voltar. Sabe aquele filme de crente lá? Filme de crente antigo da década de 80. Retroceder nunca, render-se jamais. É um filme cristão, não é? Cormão Van Damme? Pastor Van Damme. Versículo 17 em diante aqui, irmãos. E sabe o que é pior, irmãos? Depois da cirurgia eu tô correndo pior ainda. Aí você troca, você põe um negócio de 30 mil na perna e você fica pior ainda. Aí você corre. Piorou. Aí fala, vou deixar esse aqui por último, tadinho. Não, deles, aí não consegue nem andar. Você é quase um judeu, dá 6 km por hora no máximo. Nem isso eu não ando. Meu Deus do céu, irmão. Às vezes eu vou entrar no carro, eu pego ela. Sobe aí. Fico feliz. Não vejo a hora de ter um corpo novo. A turma pergunta pra você, tem pressa de receber um corpo glorificado? É claro! Não! Foi sempre ruim! Né? Não quero levar nada disso aqui, né? Que a terra coma tudo! Né? É que eu fui subir a perna agora que ela não subia nisso aqui. Né? Sabe esse toquinho aqui, ela não subia. Não. Às vezes eu tô andando. Né? Dando passo, sabe aquilo que você faz sem pensar? Às vezes eu tô andando assim, aí ela não vem, irmão. E sabe o que é pior? Tem um cocô de cachorro bem no lugar. Aí eu vejo ela fazendo assim. Irmão, eu não saio mais de chinelo. Porque isso já aconteceu de chinelo. Sabe quando ela... Sabe aquele passo que você muda e ela não responde? Você tá rindo porque não é você, né? Feliz, né? Aí, Davi, de novo, pai! De novo! Ô, Jeová! Amém, vamos terminar por aqui? Conversar? Meu Deus, ali só online não tinha isso, né? Meu Deus, eu não consigo subir ela aqui mesmo. Eu gostava, irmão, de apoiar ela. Lá no Japão eu apoiava assim. Mas a glória a Deus, né? Em tudo dá graças, né? Graças a Deus. Eu podia estar na cama à base de tramol ainda, né, irmãos? Mas eu podia estar roubando, mas eu tô aqui pregando. Podia estar lá na cama. Versículo 17, irmãos. Eu só vou terminar o 14 hoje, será? Acho que sim. Meu Deus do céu. Piorou, né, pessoalmente? E outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada. Irmãos, esse anjo que tem autoridade sobre fogo, essa melhor tradução seria um serafim. Seraf, anjo de fogo. Irmãos, quando Isaías ele vê Deus, ele vai no santuário, ele vai no templo, ele vai lá para orar, né? Isaías 6, ele vai para orar. E aí a hora que ele entra, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. E a orla do manto é a costura aqui, sabe, irmãos? E essa volta, a orla do manto de Deus encheu o templo. É isso que fala o texto, né? Sim. E aí quando ele vê a glória de Deus, ele lembra de que ele não é nada, que ele é pecador, mentiroso, ele tem lábios impuros, ele habita no meio de um povo de impuros lábios. E aí um anjo, um serafim, um anjo de fogo, a tradução seraf no hebraico é anjo de fogo. Ele tem um fogo no altar de Deus que ele não podia pegar porque é um fogo que queima fogo. Você entende um negócio desse, irmão? Existe um fogo na presença de Deus que consome o fogo.
E só para voltar, é esse fogo, é esse nível de fogo que vai consumir as pessoas pela eternidade. E aí esse anjo que tem domínio, esse serafim, esse anjo de fogo, ele tá com essa foice. É só um pouco do fogo que vai ter depois. O 19. Não é o 18. E ainda outro anjo bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Irmãos, a gente olha assim, Deus pisando o lagar na sua ira. Irmãos, sabe o que são essas uvas? Vamos em João 15 lá para você entender o que são essas uvas. João 15. João 15, do 1 em diante. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Dá para saber que lugar é esse, né, irmãos? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Esse texto aqui está falando sobre ser discípulo de Jesus, sobre o ministério, sobre dar fruto. A videira é a árvore de qual fruto? Um de cada vez. Não, eu sabia isso. A vide. É da parreira de uva. Parreira de uva, glória a Deus. A uva, a árvore, né, que dá a uva é a videira. Então, irmãos, essas uvas que serão ceifadas por esse anjo de fogo, porque haverá tanto fogo sobre essas uvas, a manifestação dela vai ser tão grande em fogo por causa desse anjo que vai incendiá-las, mais ainda, e aí elas serão colhidas. E elas são a resposta de Apocalipse 6. Vamos ver o que é Apocalipse 6? Quem que são essas uvas? O que são essas uvas? Essas uvas sou eu e você, irmãos. Alguém deu fruto. E esse fruto sou eu e você. Amém? Só que a gente vai estar morrendo num período de grande perseguição. Muitos têm morrido de perseguição. Você sabe que você não é a única coisa que morre, né, irmão? Você entende que você não é a coisa mais gostosa que Deus fez, né? Você entende isso, né? Muita gente tem sido martirizada ao longo dos séculos, né? Então tudo isso está sendo acumulado. E olha aqui Apocalipse 6, do 9 em diante. Quando abre o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperaremos para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais,
até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como Igualmente eles foram. Deus vai trazer vingança, irmãos. Não vai ficar de graça, sabe? Você vai dar uma morridinha. Se eu e você passarmos pela grande tribulação, e eu acredito que a gente está num cenário muito próximo, muito propício para isso. Prontinho. Tá prontinho, irmão. A Terra nunca teve tão madura para isso, né? Inclusive ela tá colapsando, né? A Terra não tá suportando mais, né? Não teve tão babilônica que nem Babilônia. Exatamente, né? Nunca teve tão babilônica, né? Invistam em ouro. E aí o que Deus vai fazer? Ele vai ceifar, né? Um anjo vai vir para incendiar a gente naquele momento, né? E aí conforme a gente for sendo ceifado, for morrendo, é isso a ceifa, viu, irmãos? Aí Deus vai pegando a nossa vida e vai colocar no lagar e Ele vai depositar a nossa vida como juízo na terra. Imagine a ira de Deus. Deus, quando Ele olhar a gente morrendo, isso não apenas vai entristecer o coração dele, mas isso vai aumentar a ira e o furor de Deus. Sabe, tudo aquilo que a gente lê, o fogo, né? Entendi agora, João. Olha que coisa. Então, mesmo assim, vamos dizer, a gente morre por causa do pecado. Então, mesmo se eu não for um mártir, mas eu morri por causa que teve um pecado. Sim. Agora entendi. Que louco. Vocês entenderam isso que eu entendi ou não? Por mais que eu morra de doença, foi porque teve um pecado lá atrás. Essa doença vem por causa do pecado. É fruto do pecado. É fruto do pecado. E eu fui martirizado pela doença. Pela doença. Nossa, nem eu sabia que eu tinha entendido tanto. E isso vai trazer o que? A ira de Deus. A Juliana, é culpa de Adão? Irmãos, é ciclo, né? Cycle, né? É um ciclo. E esse sofrimento, tudo isso daí vai manifestar um dia toda é quanto, irmãos? É um pouquinho? Engole? 100%. 100%. Toda a ira de Deus. Jesus fala em Mateus 24 que nunca houve tamanha tribulação ou tão grande tribulação na terra e jamais haverá. Precisamos usar 1000 anos para acertar tudo. Para acertar tudo. Porque será um fogo consumidor. Irmãos, o milênio vai ser debaixo de densas trevas. Só haverá luz em Jerusalém, que é da glória de Deus. E de quem estiver lá com ele. O resto vai estar em trevas. Escuridão. Ninguém vai plantar. A terra vai produzir por si só. Eu estou dando uma pincelada no que vai ser o milênio, mas a gente vai falar um pouco mais dele. Viu? Vai ter que ter professor, gente. Ter pastor. Amém, irmão? Amém. Será que dá tempo da gente entrar no capítulo 15? 9 e 6? Ah, dá. Esse é curtinho. Não tem muita coisa para desenhar aqui. Capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com 7 últimas pragas, pois com ela se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Sabe o que é isso, irmão? Um mar de vidro misturado com fogo. Você sabe o que é isso? Alguém sabe o que é isso? É o céu. A palavra céu em hebraico é Shimaim. Eu vou anotá-la aqui. É Shimaim. Essa palavra, eu vou anotar até em... Shimaim é a mistura de 2 palavras, é fogo e água. A água nos seus 3 estados: líquido, sólido e gasoso. O She de Shim, né? Que é essa letra no hebraico. Opa, ficou curta aqui. Essa letra no hebraico. Parece uma língua. Shimaim.
Isso aqui, essa palavra significa céu no hebraico. O céu, esse lugar que João viu, ele podia falar, eu vi o céu. Mas aí ele descreve qual é a visão dele. Ele viu fogo e água, tudo junto. Isso é o céu. Para você ter uma ideia, quando um meteoro, um satélite, alguma coisa está entrando na órbita da Terra, ele não começa a pegar fogo? E aí também ele não congela? Não tem um ambiente ali que gera... Né, os aviões eles têm um sistema que protege por causa do gelo que congela ele. Porque isso é o céu. É o Shemaim. Tem fogo e gelo nesse ambiente. Não é só a velocidade do aparelho que está vindo que causa esse atrito. Mas é porque o céu é fogo e gelo. E água e vapor. Amém? O mundo de Bob tá desenhando aqui. Né? Aí João, graças a Deus, ele explicou dessa maneira. E a tradução ficou assim: eu vi um mar de vidro misturado com fogo. Né? Ele podia só falar, eu vi o Shemaim, eu vi o céu. Isso é o céu. É essa a visão que ele teve. Dá uma arriscada aí, porque isso aqui é algo muito louco. Tem um estudo que eu dou só sobre o Shemaim, os 3 Shemaim. Os 3 céus. A Bíblia não fala de 4º céu, 5º céu, 6º céu, fala até o 3º. Você entende isso em nome de Jesus? Quem não sabe nem do que eu estou falando, quando a gente for estudar Shemaim, você vai saber. Pode ser que você não saiba nem que tem um 2º, né? Para você só é o céu que você está vendo, né? Não é o céu é outra coisa. O céu é... Se pode ir pro céu, você pode ir para o céu, né? Versículo 2. Né? Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo. Em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta e sua imagem, o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças cheias da ira de Deus. Cheio da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Irmãos, um evento desse aconteceu na Terra uma vez. A glória de Deus se manifestou tanto que ninguém conseguia ficar em pé. Abra comigo 2 Crônicas e a gente vai terminar aqui. Acho que eu anotei aqui. Eu faço estudo com um monte de Bíblia e cada coisa eu anoto num lugar. Depois de Reis, tá, irmãos? Então tem os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Aí você continua andando aí você vai chegar em Crônicas. Mas é bem no comecinho. 2 Crônicas, tá? Capítulo 5. Não sei se é a Letícia ou se é a Luísa que tá falando. É a Letícia. Ele pegou! 2 Crônicas 5. O versículo 13 e 14. 2 Crônicas 5, 13 e 14 diz assim: Sucedeu que enquanto os trombeteiros e os cantores
eram como um para fazer um som para ser ouvido em louvor e gratidão ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e com outros instrumentos musicais, louvaram ao Senhor dizendo: pois ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que então a casa foi enchida por uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar em razão da nuvem, pois a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Irmãos, eu já acho que já comentei no estudo, a turma fala, derrama a tua Shekinah sobre... Não existe essa palavra, irmãos. A palavra correta é Shekinah, porque o CH no hebraico, o CH você lê com o som de R. Mas é o R rasgado, como rato, sabe? Você lê ele como 2 R, você não lê Shekinah. Né? Aí... Por que tem diferença disso? A palavra se escreve assim. Opa. Shekinah. Normalmente a turma escreve ela assim. Com K. É uma transliteração para você conseguir ler. Mas a transliteração correta, a gente que estuda o hebraico, é o C e o H. E aí a gente sabe que isso aqui se lê como 2 R's. Shekinah. Só que essa glória, essa palavra para glória, é a glória humana. É a glória que você, de você conquistar as coisas. Nunca essa palavra no hebraico pode ser usada para Deus. A palavra para glória, para Deus, só para Deus. Ninguém pode, um judeu nunca vai falar, o irmão lá, ele conquistou as coisas. Ele falou, olha, ele atingiu um Shekinah. Ele nunca vai falar essa palavra aqui. Kavod. Isso aqui é para a glória de Deus. A palavra glória de Deus, toda vez que você pensar na glória de Deus, no hebraico é Kavod. Essa palavra só pode ser usada para Deus. Qual que é a diferença? A diferença é que uma é a glória humana e a outra é a glória divina. É bem diferente, né, irmãos? E assim, esse Kavod, quando ele manifesta, ninguém consegue ficar em pé. Entendeu? Para você ter uma ideia que o evento foi esse, Salomão manda construir o templo. O segundo templo é construído aqui. Não, o primeiro templo. O segundo é depois de Zorobabel, né? Esse é o primeiro templo. Davi recebe toda a planta do templo de Deus. Deus dá tudo para ele. Tudo como seria feito. Só que fala, você não vai fazer, é o seu filho. Então ele junta todas as coisas, ele junta bronze e ouro, tudo. Aí Salomão assume o reino, Davi morre, Salomão assume o reino e ele começa a construção. Depois que ele termina a construção, é feita uma consagração do templo. E era necessário que fosse cantado, fosse adorado a Deus no templo. Lógico, né, irmãos? E aí ele pesquisa entre todos os levitas ali, estava mais ou menos. Aí ele chama um rapazinho que já tinha sido jubilado, que foi levita junto com o pai dele. O pai dele treinou ele. Um homem chamado Asaf é chamado. E aí Asaf é levantado, ele compõe uma música, e no dia da inauguração do templo eles começam a ministrar. E eu costumo dizer que não tem jeito, né, irmãos? Quem é adorador uma vez, vai ser pro resto da vida, né? E a hora que aquele homem começa a adorar a Deus, junto com os cantores, Deus reconheceu aquela voz, reconheceu aquele coração, né? E aí Deus só tinha uma coisa para fazer, descer do céu. Ou trazer o céu para a terra. E aí o Kavod de Deus se manifestou. Quando isso acontecer em Apocalipse, vai ser esse ambiente, o Kavod de Deus vai se manifestar no céu. E ninguém vai conseguir entrar na presença dele. Mais uma vez, isso vai acontecer, irmãos. Amém? Amém. A gente vê aqui, né, no capítulo 15, antes que as últimas pragas, as taças da ira se manifestem, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai manifestar a glória dele na terra como nunca se manifestou.
Isso vai gerar, sem dúvida, uma grande colheita, irmãos. Não é só um anjo de fogo liberando fogo, mas é a glória de Deus se manifestando na terra como nunca ela se manifestou. Sabe tudo que você já viveu na presença de Deus? Não é nada se comparado com esse dia. Então, né, vai ser ruim, mas vai ser muito bom também, né? Então por isso que eu creio que a gente vai ser tão cheio de coragem, porque a gente vai estar cheio da glória, né? Cheio do cavode de Deus, né? Transbordando a nossa vida, né? Essa é a minha expectativa, porque a Bíblia fala sobre isso, né, irmãos? Amém? Já tranquiliza mais, né, irmãos? Por quê? Porque com Ele é melhor, né? Deus abençoe, viu? Eu tô com o celular aí. Não, pode ficar, se é só esse o motivo, tranquilo. Não, quero serviço. Caiu, então aí o problema é seu. Boa viagem. Até amanhã. Belo Horizonte. Até depois de amanhã. Sábado. Vai com Deus. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe. Quando acontece assim no... Deixa, eu só vou encerrar agora aqui, aí a gente já abre para as perguntas, beleza? Deus abençoe quem for assistir aí, que você seja cheio do cavode também. Amém.